Shalom, igreja. Pode se assentar, por favor. Espero ser breve. Eu queria ler com os irmãos Lucas 10, do 38 ao 42. Ele será o texto base de hoje. É uma história famosa, da história de Marta e Maria. E começa dizendo assim: Jesus e seus discípulos seguiam viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém? Glória a Deus. A gente lê esse texto e muitas das vezes eu já ouvi muitas pregações sobre esse texto e às vezes lendo também. E eu ficava, na verdade, um pouco indignada, porque o Senhor deu uma bronca em Marta, e Marta estava servindo. Marta estava fazendo algo para o Senhor. E aí eu pensava, Maria é preguiçosa. Maria sentou na beira dos pés do Senhor e foi fazer o quê? Só ouvir. Enquanto Marta estava lá fazendo as coisas, ela poderia ir lá ajudar a irmã dela, certo? E aí depois as duas sentavam aos pés do Senhor e ouvia a mensagem. Porém, o Senhor me chamou a atenção para o depois. Quantas vezes a gente fala, ou ouvimos falar, depois que eu resolver todos os meus problemas, eu vou ler a Bíblia. Depois que eu resolver todas as minhas coisas, eu vou atentar-me à palavra. Depois que sei lá o quê. A gente sempre faz isso, irmãos. Isso é nosso. Nós temos muito problema de foco. E parece que as Escrituras diz que o reino é para depois. O reino é para amanhã. O reino é para daqui 2 semanas. O reino é para daqui ano que vem. E não é assim que a palavra diz. Ele diz e nos chama para o agora. E é engraçado que a gente lê os textos, né, do Antigo Testamento, ou até mesmo dos novos, na verdade, dos novos, que você vê o trabalhar de Deus com as pessoas. Aquelas pessoas estavam esperando o Messias. Mas chegou o Messias que eles não imaginavam esperar. Porém, o povo dele não o recebeu. Porém, outros acreditavam que ele tinha o milagre, porque o Senhor fazia o milagre no meio deles. Então, quando eles tinham algum problema, eles iam até Jesus. Espera aí, eu sou manco, Jesus vai me ajudar. Eu estou com um problema financeiro, Jesus vai me ajudar. Jesus vai me ajudar. Só que hoje, o que a gente faz? Eu estou com um problema financeiro. Eu preciso resolver. A última coisa que a gente faz é orar. Eu estou com doença, estou com sei lá o que, estou sentindo isso. Vou tomar um remédio, você quer. A última coisa que a gente faz é orar ao Senhor. A gente esquece que o Senhor é primeiro em todas as coisas. E deixamos Ele para depois. Porque é como se Ele fosse o último milagre. A última coisa que a gente precisa. É o último escape. Porque se as outras coisas resolver... ainda bem que eu peguei o remédio a tempo. Ainda bem que eu fui no médico. Mas espera aí. Todas as coisas são por meio dele e para ele. Nós vivemos por intermédio dele. Então, ele em primeiro lugar. Não estou dizendo que você não vá no médico. Estou dizendo que tudo é para ele e por ele. Afinal de contas, nós fomos chamados para o reino. E ele diz, é chegado o reino. O reino é agora. Pertence ao agora, é presente. Não é chegado daqui 2 semanas, é o agora. Ele fala, é chegado o reino. E Marta só olhava para Maria e falava, ela é muito folgada. Ela está sentada aos pés de Jesus, enquanto eu estou aqui. E ela, não contente só com isso, ela foi reclamar. Senhor, não te importas? Não te incomoda que Maria está aí sentada aos seus pés enquanto eu estou fazendo todas as coisas? Coisas que ela quis fazer, afinal de contas, ela que recebeu em sua casa. Não se importa, Senhor,
que eu estou aqui fazendo as coisas para te servir, enquanto ela está sentada aí aos seus pés, mande ela me ajudar. Ainda mandou, né? Falou assim, diga para ela me ajudar. Isso é impressionante, porque ela estava servindo ao Senhor, mas estava reclamando do que estava fazendo. E aí a gente vê, o Senhor não se importa? Sim, ele se importa. Ele se importava não só com Maria, mas se importava com Marta. No entanto, que ele vira e fala, você está inquieta, você está cheia de preocupações. E é apenas uma coisa necessária no momento. O reino estava diante dela. O reino estava na casa dela. A presença do Senhor estava na casa dela. E ela simplesmente, com as suas inquietações, não conseguia enxergar. Maria estava aproveitando o reino. Afinal de contas, quando se diz sentou-se aos pés, isso significa estava sendo discipulada. Você vê isso em Atos 22:3, quando Paulo diz que ele era instruído aos pés de Gamaliel. Significa discipulado. Ela estava aprendendo, ela estava sendo discipulada pelo Senhor. Não era qualquer ensino. Era pelo Senhor que ela estava sendo discipulada. Então, ambas as duas, no mesmo ambiente em que Jesus se encontrava, mas as duas tinham atitudes totalmente diferentes daquilo que era para fazer diante da presença. E a pergunta é, que eu me faço? Na verdade, isso é algo que o Senhor trabalhou em mim e eu estou compartilhando com os irmãos. Qual tem sido minha ação diante da presença? O que eu tenho feito? Eu tenho me deixado levar pelas preocupações? Ou tenho sido como Maria, sentada aos pés de Jesus, curtindo o Senhor, aprendendo dele? E o Senhor, ele fala muito bem sobre isso. Lá na parábola do semeador. Para essas preocupações, ele diz para Marta, que não é só para Marta, mas é para todos aqueles que se encontram com corações inquietos. A parábola do semeador, vocês sabem muito bem, é quando um semeador saiu para semear e ele foi distribuindo sementes ao longo do caminho e essas sementes caíram no meio de vários tipos de terra. E terra boa, terra à beira do caminho, que foi comido por pássaros. E as sementes são a palavra de Deus, que o semeador está falando, quando o Senhor vai explicar a parábola para os discípulos. Só que o 14, ele fala, as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a palavra, mas logo se sufoca pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. Caramba, sufocam pelas preocupações. Então, o Senhor está me dizendo que as preocupações do meu dia a dia têm sufocado a mensagem que eu tenho recebido na igreja? Aquilo que eu tenho lido em casa tem sufocado? Porque as minhas preocupações têm sido, em primeiro lugar, mais do que a palavra e a semente de Deus? Sim, é isso que ele me disse. E ele me diz assim, que essa palavra não é só apenas para os não crentes, porque a gente lê muito essa passagem e pensa, o semeador é aquele que vai levar a palavra para todas as pessoas. E aí, lógico, que vai cair em todo tipo de terra. Vai cair para os que creem, para os que não creem, para os que sei lá o quê, e sei lá o quê. Sim, é. Só que essa passagem é para nós também. Afinal de contas, nós precisamos ser transformados todos os dias. Nós precisamos dessa semente todos os dias. Precisamos que ela amadureça, que ela frutifique todos os dias. Afinal de contas, o Senhor, ele lança a semente através dos pregadores, ou até mesmo quando você chega e lê, e vai fazer seu devocional, está sendo lançado a semente aos seus corações. Mas como está o seu coração? Está cheio de espinho? Cheio de preocupações? Sabe o que o Senhor fala sobre preocupações? No mesmo livro de Lucas, no capítulo 12, ele diz assim, capítulo 12, 22, ele diz assim, então voltou-se para seus discípulos, Jesus disse, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, e terão o suficiente para comer, ou com o corpo, e terão o suficiente para vestir.
Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despesa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que essas aves. Olha isso. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao seu curso de vida? Portanto, se não podem fazer nada enquanto as coisas mínimas, você não pode acrescentar nada à sua vida, nenhum dia de vida, isso é mínimo. Por que se preocupa com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou o que irão beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que preocupam com essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam dela. Quem aqui tem como Deus Pai? O Pai de vocês sabe o que você precisa. E Ele sabe o que vai te dar. Busque antes de tudo, o seu reino. E essas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhe o seu reino. Venda os bens e deem esmolas. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouros inesgotáveis no céu, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará o seu coração. Maria entendeu o que era reino. Maria se entregou ao Senhor. Ela se assentou aos pés. No entanto, que é a mesma Maria que derrama o bálsamo em seus pés. É aquela que entregou tudo. E sabemos muito bem que aquele bálsamo que ela derramou era caríssimo. Afinal, Judas disse o valor. Não disse o valor, mas disse que era caríssimo. Então, sabemos que ela entregou tudo. E aquilo era usado, às vezes, para o casamento, né? Era como se fosse uma herança, algo da mulher, uma garantia. E ela simplesmente quebrou e derramou nos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Maria tinha entendido o reino. Maria, ela queria esse reino. Ela queria as sementes que estavam sendo lançadas. Ela queria transformação. E o que eu quero dizer hoje é... Quantas vezes a gente deixa as preocupações do nosso dia a dia tomar o reino de nós? Roubar o nosso reino, roubar a nossa transformação. Quantas vezes a gente senta, às vezes, no culto, sentar só simplesmente de corpo presente? Aquelas sementes que o pastor está lançando, você simplesmente está caindo em coração espinhoso e não está frutificando. Aí você fala, poxa, a semana não foi hoje. Mas, claro, você sufocou a semente que te daria força, alimentaria a sua fé. Isso eu estou falando porque o Senhor fala para mim. Não é algo só para a igreja, é a igreja, nós como um todo. E Ele fala isso ao meu coração. Quantas vezes eu sentei e estava de corpo presente apenas, e não estava prestando atenção naquilo que o Senhor estava semeando ao meu coração. E quantas vezes eu me senti fraca no meio da semana, fraca até para orar, pobre em palavras. Por quê? Porque eu não estava me alimentando da forma correta. Não estava deixando a palavra me transformar. E nós precisamos ser transformados todos os dias. E sabe qual que é o problema? Não é um problema que um dia acontece isso num culto, um dia ou outro. Porque, infelizmente, irmãos, nós somos pecadores. Nós não somos imerecedores da graça. Mas essa graça ainda é derramada sobre nós. E ainda assim nós pecamos, nós costumamos, às vezes, trair o nosso Deus com as nossas preocupações. E tudo aquilo que tira o foco do reino pode nos tornar o nosso ídolo. Toma o nosso coração do nosso Deus e rouba o nosso reino, rouba a nossa transformação. E aí a gente vira para o Senhor e fala, Senhor, não se importas?
quando tudo vai mal, a gente fala, o Senhor não se importa? Sim, Ele se importa. E Ele diz, busque primeiro o reino. Busque primeiro aquilo que eu tenho a te dar. E todas as outras coisas, às vezes vão se resolver. Às vezes elas simplesmente desaparecem. Às vezes o Senhor te dá força para passar pelo deserto. Às vezes o Senhor te dá palavras de ânimo. E aí é quando você testemunha. Aí é quando você mostra quem é esse Deus. É passando com todas as coisas que acontecem, porque preocupações vêm e vão. Hoje tem uma, amanhã é outra, daqui a algum tempo é outra preocupação. Isso nunca vai acabar até o dia que a gente morrer. Serão as nossas lutas. Mas a gente só consegue vencer quando a gente recebe da palavra. Quando essa palavra amadurece. Quando a palavra cresce em nosso coração e dá frutos. E aí podemos ser alegres sem entender. As pessoas não vão entender a sua alegria, porque a sua alegria não tem nem lógica humana. Lucas 8:15, na mesma parábola, o Senhor diz assim: a parte que caiu na terra boa, essas são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Perseverança. Reter a palavra. Quando você retém a palavra e você persevera, ela frutifica. E o fruto da palavra não é algo só para nós. É para o reino. É para o reino que é chegado até nós. O Senhor Jesus veio à terra, trouxe o reino até nós. E ainda vamos viver toda a completude do teu reino. Mas enquanto ainda vivemos aqui, nós fazemos parte, nós somos luz, nós somos sal na terra. Para que as pessoas possam ver os frutos desse reino em nossos corações, em nossas vidas. Maria reteve a palavra em seu coração. Ela descansou no Senhor. Precisamos descansar no Senhor. Eu sei que é difícil. Às vezes o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a minha oração diária que eu descanse em Deus. Eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa nas coisas. Eu quero que resolva logo. Eu quero dar solução aos problemas logo. Mas o Senhor me pede calma. Me pede tempo. Me pede confiança. Me pede um coração sem espinhos. Para que eu frutifique, amadureça no tempo certo. Em Salmos 16 diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão somente a ti. Quanto aos santos que é na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as dores do que troca o Senhor por outros deuses. Sabe, hoje tudo bem que a gente não idolatra deuses de outras religiões, mas às vezes a gente idolatra os nossos próprios problemas. As nossas próprias causas. Esses dias eu estava lendo um PDF que o cara falou assim, será que aquilo que você ora tanto, querendo, será que aquilo não se tornou o seu Deus? Porque você não está descansando. Às vezes você não está descansando em Deus. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes dele. O Senhor é a minha porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentarás a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Um coração que recebeu o fruto, a semente. É um coração que continua a ensinar até durante a noite. Sabe, você recebe no domingo a palavra, você lê na sua casa, aquilo vai gerar. Se o seu coração tiver terra boa, aquilo vai te sustentar. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpétuas. Amém? Queridos, que assim como essa palavra me saltou aos olhos de mudança, até mesmo de postura, como cristão, durante o nosso culto mesmo, que também salte aos olhos de vocês. Sabe? Que a gente mire em Maria e acerte Maria, não Marta. Que a gente não vá reclamar ao Senhor, não se importa. Sim, Ele se importa com você. Nunca se esqueça disso. Ele intercedeu por nós primeiro. Ele te ama. Por isso que Ele trabalha a sua palavra todos os dias em nosso coração. E a gente só vai ser completo no dia que Ele voltar. Então deixa ser transformado. Deixa essa palavra, deixa as palavras que você for ouvir, tudo aquilo que você lê, trazer e transformar o seu coração. Porque o Senhor se importa sim com você. Nós que estamos lendo agora o que está acontecendo, né, em Levíticos, e agora vai entrar, ou em Números, você vê como é que o povo reclamava. E você achava que aquele Deus não se importava com eles? Ele se importa. Você via ali o Senhor o tempo todo trabalhando com as pessoas, dizendo, faça isso, faça aquilo. Um zelo, um carinho. Ele ama-nos como pai. Ama um filho. Então, receba da palavra do Senhor, deixa ser discipulado, assente-se aos pés do Senhor. Quando estiver aqui, assente-se aos pés do Senhor e seja transformado. Quando você lê, que aquilo que você lê te transforme, mude a sua vida, mude suas perspectivas de vida, os seus propósitos, mude a sua mente, a sua cabeça, o seu coração seja transformado pelo aquilo que é semeado todos os dias em sua vida. Que você haja em você a obediência, o amor, a palavra do Senhor, que você consiga enxergar e ter prazer, que não se torne um fardo, não se torne um fardo aquilo que o Senhor nos proporciona a cada dia, aquilo que o Senhor nos transforma a cada dia. Amém? Que você possa ser transformado, em nome de Jesus. Chamar o povo.